Passo a passo de como fazer display de chão temático de MDF para decoração de festas. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí, meu povo, bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festa. E no vídeo de hoje, vou te ensinar a fazer display temático e vou te dar um bônus, te ensinando como é que você faz a aplicação de imagens temáticas em poliondas, que é um plástico super levinho, bem massa da gente utilizar nas nossas decorações. Hoje eu vou te ensinar a fazer desde a aplicação da imagem no MDF, como eu faço os meus cortes e mais, como eu faço a aplicação de uma película transparente super protetora que tem prolongado muito a vida útil dos meus displays e acabado de vez com as manchas e arranhões e riscados nas nossas imagens dos nossos displays. Então, vamos embora, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já estou aqui com minha bancada toda preparada para te mostrar todos os materiais que a gente vai precisar no nosso vídeo de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar. Vou deixar tudo listado, todos os itens aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas você não precisa se preocupar, porque existe um post lá no Instagram, no @canal Você Faz, Você Decora, que você também pode conferir todos os itens lá listados. Então, se preocupa agora só em assistir o vídeo, em aprender todos os truques, pegar todas as dicas que eu vou te dar, porque os materiais depois você vê aí na descrição ou lá no Instagram, tá joia? Então vem aqui de pertinho que eu vou te mostrar todos os itens que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Vou começar aqui pela ferramenta principal, que é a nossa serrinha Tico-Tico da Wonder. Vou precisar de uma tesoura, uma espátula para a gente aplicar o adesivo, uma canetinha, uma lixa de ferro e um paninho seco para a gente fazer a limpeza do MDF. Vou precisar da minha imagem, vou precisar de um adesivo transparente e do MDF. Eu trabalho sempre para fazer os displays com MDF de número 6. Então, esses são os materiais do nosso vídeo de hoje. Então, vamos embora aqui começar de fato a produção do nosso vídeo. Deixa eu falar para você um pouquinho sobre MDF. MDF, todo decorador tem problema com MDF, né? A gente sabe que ele não pode molhar, às vezes é frágil, odeia umidade, né? Mofa muito fácil, mas a gente não tem como deixar de trabalhar com ele, porque é uma opção que é acessível, que hoje você encontra fácil em qualquer loja que vende madeira ou material para fazer armários, móveis. Então, e é barato, né? É uma madeira que a gente consegue comprar uma folha grande. Aqui na minha cidade, pelo menos a gente consegue comprar ou uma folha inteira ou meia folha. Então, aí dependendo de onde você mora, de repente você consegue fazer isso. Deixa eu te explicar aqui por que eu comecei a fazer meus displays de MDF. Eu fazia num local aqui há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, e o rapaz começou a me cobrar um exemplo. Vou dar um exemplo de valor só para a gente perceber o quanto que eu estava deixando de economizar naquela época. Eu fazia sempre, faço muitos, eu tenho muitos displays, vou mostrar para vocês no final do vídeo os meus displays lá na minha loja. Eu tenho uma loja de locação, se você não sabe, trabalho também com decoração de festa e vendo peças também temáticas. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a fazer os meus displays, não fazia, e ele começou a me cobrar R$80. Eu fiz alguns displays nesse valor de R$80. Numa segunda remessa que eu fui fazer, ele já subiu para R$90. Numa terceira remessa, o display já estava 110. Isso no espaço de tempo curto. Então ele estava vendo que eu estava precisando de muitos, então começou a subir o preço. Eu disse, opa, peraí, não dá pra gente começar a subir desse jeito o valor, porque eu cobrava exatamente o mesmo valor de mercado aqui da alocação do display. Então eu fui atrás e comecei a ver que eu conseguia de fato fazer. Estudei, pesquisei e comecei, comprei uma Tico-Tico. Eu até então não tinha uma ferramenta Tico-Tico, que é essa serrinha que a gente vai ver, que é muito boa para a gente que trabalha com decoração. A gente consegue fazer muita coisa com ela. Inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal que a gente utilizou fazendo aquelas árvores de chão, que está bem em alta, usando o compensado, não foi o MDF. Inclusive vou deixar aqui em cima nos cards para depois você assistir e ver que a gente também consegue utilizar a serrinha Tico-Tico no compensado, além do MDF. Então
eu pesquisei e vi que eu podia achar. Então, a maior dificuldade na época era conseguir uma imagem que fosse de boa qualidade. A internet está cheia de imagens, mas a gente não consegue imagens assim de boa qualidade. Então eu aprendi, inclusive eu vou deixar lá no Instagram uma dica bem massa de como você conseguir imagens de boa qualidade aí para os seus painéis, para os seus adesivos, tudo de graça pela internet mesmo. Eu vou fazer uma dica e vou deixar lá, depois você procura lá no Instagram para ver como é que eu consigo uma imagem assim, ó, de boa qualidade, que a gente consegue utilizar ela grande. Então, meti a cara, aprendi e vi que não tinha segredo nenhum fazer o MDF, e eu vou te ensinar aqui todos os truques, desde a escolha do MDF, da aplicação do adesivo e mais. Eu testei e valeu muito a pena, que vai ser uma dica extra no final do vídeo. Então fica aí que eu vou te mostrar como a gente vai proteger ainda mais aqui a nossa imagem, dando uma vida longa aí para o nosso display sem problema nenhum. Então fiz isso, consegui, e hoje eu fabrico meus displays. Tenho centenas de displays lá na minha loja de locação. Então a primeira coisa é sobre o MDF. O MDF existe praticamente dois tipos no mercado, um que é mais molinho e um que é mais duro. Você pode até, quando for comprar, você dizer assim, não, eu quero um MDF que seja mais duro. Hoje a gente vai trabalhar com o MDF que é mais molinho, inclusive ele é clarinho assim, com cor de madeira. O outro já é mais puxado para um marrom, é um pouco mais escuro. Eu prefiro muito mais o duro, mas aqui na minha cidade estava em falta quando eu fui comprar o duro, o de 6 milímetros. E aí eu precisava providenciar uns displays na época, e aí resolvi comprar esse mesmo sem gostar desse. A gente enfrenta uma crise muito grande de falta de material, e aí no país inteiro, por conta dessa época pós-pandemia, a gente já está se habituando com isso, a ter que se virar com o que tem. Então comprei a chapa. Eu geralmente me programo, e aí que eu consigo ter um lucro maior. Eu me programo para fazer displays onde eu consigo utilizar uma chapa inteira, até mesmo porque a chapa é muito grande. A gente não tem muito onde guardar lá no nosso ateliê, na nossa loja. Então geralmente eu compro uma chapa inteira, providencio imagens de vários temas e várias imagens onde eu consigo usar uma chapa de uma vez só. Eu consigo otimizar muito a questão da minha produção fazendo dessa forma. De repente você lucra mais fazendo assim do que se você for comprar pedaços pequenos, certo? Vale muito a pena você fazer dessa forma. O primeiro passo é a gente tirar bem a poeirinha do MDF, que seja poeira mesmo de sujeira ou a poeirinha que vem mesmo do MDF, de onde ele é uma poeirinha fina, mas que atrapalha muito a colagem do nosso adesivo. Então limpa bem, estou passando um pano seco para tirar o máximo que eu puder a poeirinha, para que ela não prejudique. A gente vai vendo mesmo, ó, eu tô com um tecidozinho aqui escuro, a gente vai vendo que fica aquela poeirinha bem fininha da cor do MDF. Então limpa bem o MDF. Esse é o nosso primeiro passo para a gente ter um adesivo aí que ele consiga ser bem fixado aqui no MDF. Eu uso apenas a cola do adesivo. Escolho a imagem na internet mesmo, coloco ela no tamanho que eu necessito e mando rodar nessas casas de sinalização e comunicação visual. Então, de repente, se você mora numa cidade muito pequenininha aí que não tem, talvez esse vai ser seu maior desafio na produção dos displays. Mas tenta achar aí na internet algum local que venda e faça a impressão das imagens, para você conseguir aí ter um lucro bom fazendo seus próprios displays. Então limpei. O MDF não tem direito ao avesso, qualquer lado você pode utilizar. O que foi que eu percebi ao longo desse tempo, e aí eu tenho tido cuidado. A parte de baixo do display, que é onde fica no chão, geralmente a gente aplica a imagem só na parte da frente. Eu comecei a aplicar a imagem e a sobra do adesivo eu comecei a fazer isso. A imagem aqui na frente eu comecei a vir por trás e colocar cerca de 20 centímetros, 15 centímetros, protegendo aqui o MDF. Então eu tenho um MDF que o adesivo ele faz essa curvazinha por baixo e sobe. Então isso protegeu muito o pé. Inclusive o pé, assim, a gente tinha muito problema, por exemplo, às vezes molhava, às vezes as clientes não tinham cuidado, ficava no local da festa. E aí com essa aplicação do adesivo
por baixo e voltando atrás, a gente conseguiu já resolver muito, porque eu protejo o máximo o meu MDF. Então vale a pena você fazer esse truquezinho aí também. Vou precisar de uma espátulazinha. Essa espátula, ela tem que é tipo um EVA grosso, ou ela tem também de uma esponjinha mais durinha. Você pode usar as duas formas. Isso aqui a gente compra em lojas de sinalização visual. Vou deixar aqui, ó, do lado para você ver as buchinhas. Inclusive vou listar também elas para você conseguir achar. É muito legal para a gente trabalhar com todo tipo de aplicação de adesivo. Evite usar aquela que seja totalmente de plástico, porque como a gente vai trabalhar com a imagem, e a imagem é uma impressão com tinta, ela risca e danifica a imagem. Então precisa ser essas que sejam esponjinhas fofinhas, que não risquem a imagem. Vou fazer aqui o meu foguete. A gente tá no canal, no especial aqui Galáxia, né? O astronauta. Vou centralizar ele aqui ao máximo, aqui nas pontas, aproveitando bem aqui o meu MDF, certo? Então vou fazer a minha marcação, que é o final. Essa parte aqui, ó, que eu tô dobrando, é a parte que eu vou colocar para trás. A gente tenta posicionar aqui a imagem ao máximo que a gente consiga aproveitar ela aqui dentro do MDF. Vou diminuir aqui, ó, um pouquinho essa parte que está sobrando, só para facilitar a aplicação. É uma parte do adesivo mesmo liso. Então, eu cortei só uma parte lisa só para facilitar a questão da aplicação. Com o meu lápis aqui, eu vou marcar onde eu vou cortar, que vai ser o final do meu display. E esse vai ser o meu primeiro corte. E essa tirinha aqui a gente já vai aproveitar para fazer o pé. Vou fazer aqui esse primeiro corte para poder a gente vir para a aplicação aqui do nosso adesivo. A serrinha Tico-Tico é uma serra manual, muito fácil. Ela não é uma ferramenta que seja cara. Eu estou utilizando essa marca da Wonder agora, mas já tive outros modelos. Já tive Bosch, já tive Black Deck, já tive Skill. E hoje eu estou testando a Wonder e estou muito satisfeito com ela. É uma serrinha que a gente compra em lojas que vende esses materiais, mesmo de equipamentos ou para marcenaria, ou nessas grandes lojas. Você consegue também comprar pela internet tranquilo. É uma serra fácil, de fácil manuseio. Você não tem nenhuma dificuldade, nem nenhum mistério de utilizar a serrinha Tico-Tico. Assim como todo equipamento é treino. Quanto mais você treina, melhor você consegue manusear a sua serra. A gente vai fazer um corte reto, que é o corte do final do nosso display. Que eu preciso aproveitar aqui o máximo o meu MDF, dentro daquela lógica que eu já disse a vocês, que a gente faz muitas imagens utilizando uma placa só de MDF. Então vem aqui pertinho que eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer esse corte reto para a gente fazer a aplicação aqui do nosso adesivo, do nosso display. A máquina ela faz um barulhinho normal da máquina, então eu vou abafar aqui quando a gente for editar o vídeo, essa zoada aqui da máquina. Então aqui, ó, vou segurar firme e vou seguir aqui a linha que eu já risquei. Pronto! E olha só como o cortezinho aqui é preciso aqui na parte de cima, tá vendo? Essa rebarbazinha aqui de baixo a gente vai tirar com a lixinha. Eu uso a lixinha de ferro. Eu prefiro usar a lixa de ferro, por ela ser mais grossa, ela lixar melhor aqui o MDF. Então eu tirei toda
a rebarbazinha. Agora eu vou fazer a limpeza aqui desse pozinho que ele solta pra gente vir aplicar o adesivo. Vou tirar novamente aqui esse pozinho que soltou, pra gente começar aqui a aplicação do nosso adesivo. Vou posicionar ele aqui certinho, aqui no meu final, onde eu fiz aquele corte. Então, ó, display aqui dentro da minha margem. Cuidado quando você estiver trabalhando com imagens que precisa estar retinha, por exemplo, imagem de pessoas, né, como as princesas, ou de personagens temáticos, para que ele não fique desnivelado. Então esse você precisa ter cuidado para que ele fique retinho quando a gente colocar ele no chão. Então fiz isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui ó, uma partezinha do meu adesivo. Eu sugiro que quando você estiver começando, você comece com imagens menores, para você ter aí uma experiênciazinha da aplicação do adesivo. Algumas pessoas acham que é difícil, mas confesso a você que não é. Então ó, eu levantei aqui uma beiradinha e vou virar aqui e vou aplicar essa beiradinha aqui já na minha posição correta. Então apliquei, ó, vou passar o adesivo e eu já tenho aqui a primeira partezinha. Vem aqui de pertinho para você ver do meu adesivo já aqui feito, já pregado aqui no lugar certo. Então ó, tá aqui a rebarbazinha que eu já prendi, tá vendo a pontinha? Dobrei aqui por baixo. E agora o que é que eu vou fazer? Vou enrolar meu adesivo aqui ó, na pontinha. Lá em cima já tá preso, então não tem problema. Pra quê? Pra que eu comece a puxar a ponta aqui ó, e com a espátula eu vou devagarinho pra lá e pra cá ó. Então olha só como fica fácil. Eu puxo um pedacinho e vou ó, com a minha espátula aplicando o meu adesivo. Muito cuidado nessa primeira etapa, que é para você fazer as pontas até você chegar lá do outro lado, que é onde vai haver a fixação inicial desse ângulo aqui do adesivo. Mas aqui não tem mistério nenhum, ó, tá vendo? Eu vou aplicando, com a mão aqui eu seguro. Você consegue fazer sozinho ou sozinha, mas se você precisar de ajuda, chama alguém aí para lhe ajudar. E aqui eu vou puxando, ó, devagarinho, aos pouquinhos, e vou passando a esponjinha. Se você não tiver esponja, você pode passar o pano. Vou passar um pedacinho com pano só para você ver que é a mesma situação. Fiz aqui, ó, um paninho, um trufozinho aqui com paninho. Inclusive isso é uma camiseta de malha, tá vendo? Que eu consigo também fazer a aplicação aqui do meu adesivo. Então se você não encontrar aí a esponjinha na sua cidade, ou não tiver na hora, você consegue, ó, com o próprio tecido, um tecido macio, você consegue também fazer essa aplicação. Uma outra coisa que você pode usar é uma buchinha, dessa bucha mesmo de... Tô usando um pedaço aqui de colchão, espuma de colchão. Você precisa usar coisas que sejam fofinhas, que você não danifique nem risque aqui a imagem. Então ó, já tô chegando aqui no finalzinho. Com calma, com muita paciência. A gente vai aqui, ó, até o final. Cheguei aqui já no final. Lembra que eu disse a vocês que eu costumo fazer? Deixa eu virar aqui para vocês verem como é esse processo. Então aqui eu vou limpar do mesmo jeito. Tirando aqui a poeirinha da lixa que a gente deu. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou
dobrar e vou puxar aqui pra cima. E aí do mesmo jeito eu vou pregar, fixar bem aqui o adesivo. Então você percebe que eu consegui dar uma proteção melhor aqui o pé. Eu protegi essa parte aqui da frente, protegi essa parte aqui de baixo e protegi agora aqui a parte de trás. Então olha só como o meu MDF fica protegido desse contato no chão. Então se molhar, pode até molhar, mas o MDF vai ter contato só nessas duas partezinhas aqui laterais. Então eu estou aqui com minha imagem já toda fixada para a gente vir fazer o corte. Para fazer o corte, a gente vai vir do mesmo jeito. Eu vou usar um pedacinho aqui, ó, do próprio papel do adesivo, só para ir guiando aqui. Por quê? Porque quando eu botar a maquita, essa partezinha aqui, que é de ferro, ela tem umas rebarbazinhas que possa ser que arranhem o meu adesivo. Então o que é que eu vou fazer? Ó, eu vou, essa partezinha aqui de baixo, de um lado que vai ter contato com o adesivo quando eu estiver cortando, eu vou meio que proteger com um pedacinho aqui, ó. Eu vou meio que proteger com um pedacinho aqui do papel o meu adesivo. Então vocês vão ver que eu vou continuar aqui, ó, com essa partezinha branca do adesivo, seguindo aqui o corte que eu vou fazendo. Então eu vou começar a cortar aqui de baixo e vou proteger aqui o meu adesivo. Então, ó, viu que eu fui. Deixa eu mostrar aqui pra você o quanto é importante essa proteção aqui do adesivo. Ó, não sei se você consegue ver, olha o risco que fez aqui, ó, dessa partezinha aqui da máquina, tá vendo? Esse é esse contato que a máquina faz aqui, ó. Então, ó, esse risco foi esse pezinho da máquina. Por isso que eu vou botando aqui o papel embaixo, tá vendo, ó, que dá... E vou seguindo com o papel, protegendo aqui a minha pintura, a minha impressão, para que não aconteça esse riscado aqui desse outro lado, que é essa partezinha aqui da máquina, tá vendo? Então esse é um truque super importante para você não riscar aqui a sua imagem. Cheguei aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um cortezinho para cá, e aí depois eu venho e faço esse nivelamento. Preste atenção como é que eu vou fazer isso agora. Agora eu vou, ó, e venho de lá pra cá. E faço aqui essa curvinha. Vou virar aqui o lado.
Prontinho aqui meu corte, ó, todo feitinho aqui na parte da frente. Aqui você tem as duas opções. Eu gosto de deixar essa parte aqui ela toda lisa. Eu não venho com esse contorno aqui porque eu deixo essas pontinhas aqui muito frágil. Isso na festa, esse pedaçozinho aqui que tá ou branco ou quadriculado, ele passa despercebido. Não precisa você se preocupar com isso. Eu deixo sempre esses pés aqui mais firme. Outra dica super importante é que eu evito fazer esses cortes fininhos aqui, ó, no MDF. Por quê? Porque é muito frágil. Eu já perdi muitos displays. Inclusive eu vou te mostrar o que aconteceu com a mãozinha das princesas. Então quando eu vou escolher uma imagem, geralmente eu escolho imagens que não tenha essas pontas muito finas, que eu preciso fazer corte. Vocês vão entender isso quando vocês virem meus displays, para evitar com que a gente perca, aí danifique, quebre, realmente quebre, principalmente a gente que trabalha com locação. Tirar aqui a poeirinha com o pano. E aí eu vou virar ele aqui o lado, porque aí com a lixa eu vou fazer o acabamento nessa parte aqui que eu cortei. Aí você veja que eu não estou lixando como geralmente a gente lixa, esfregando a lixa. Eu lixo aqui só nesse movimento, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, tá vendo, ó? No processo contrário. E aí eu consigo tirar toda essa rebarba que ficou aqui da máquina. Vê só aqui a diferença, ó, eu lixando. Tá vendo? Eu consigo deixar ele aqui, ó, limpinho, 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 dessa rebarbazinha que fica da pontinha da serra mesmo. Isso é comum quando a gente lixa o MDF. Então eu vou fazer isso aqui, ó, esse lixamento em toda a borda para tirar justamente aqui esse arrepiado. E agora a gente vem para um truque que é super especial. Talvez esse é o truque mais importante do nosso vídeo de hoje. Essa é uma imagem de impressão digital é muito frágil. Ela risca muito fácil, às vezes no transporte, o contato de um material com o outro. Então foi que eu testei e deu muito certo. Eu comprei esse adesivo transparente. Isso vem de metro. Você pode comprar de larguras diferentes. Geralmente eu compro a largura dele, o padrão, ou de 1 metro ou de 1,20 m. Mas ele tem com 60 centímetros, com 80, com 1,5 m. Aí você pode comprar de acordo com a sua necessidade. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou recortar mais ou menos aqui, ó, o tamanho do meu display. E aí aqui eu vou posicionar da melhor forma para aproveitar aqui o adesivo. Vou deixar uma rebarbazinha também aqui, porque eu vou virar do lado avesso, certo? Então aqui eu vou cortar, ó, meio que contornando aqui o meu display. Hoje eu não faço nenhum display aqui na minha loja que eu não aplique esse adesivo por cima. Isso melhorou muito, quase assim, zerou os meus problemas de arranhão. E é muito ruim, porque a gente que trabalha com locação, deixa eu confessar para você, fazer na verdade um desabafo, né? A gente tem decoradores que a preocupação com o material dos outros é quase zero, é zero mesmo. Então decorador que, eu não falo nem só de clientes que locam, mas decorador, você fala, ah Vitor, mas se danificar não paga? Eu digo, paga. E tem que pagar, porque a peça vai em perfeito estado e volta danificada. Mas a dor de cabeça que é você repor um display só, principalmente nessa lógica que a gente compra uma chapa grande, otimiza o máximo que a gente puder. Então muitas vezes eu fico com o display danificado, aguardando eu fazer uma nova produção para aproveitar e baratear ao máximo. Então às vezes não é só o fato de danificar e pagar a peça, porque tem que pagar mesmo porque danificou, mas é você conseguir repor. E tem peça que você sabe que a gente nem consegue repor, ou porque não existe mais, ou porque saiu de linha, ou porque quando a gente compra tem um pedido mínimo para compra e a gente não tem a necessidade de comprar novamente uma grande quantidade nessa loja. Então você entende que não é fácil, né? Então essa película ajudou muito, diminuiu muito
essa questão do arranhado do display. Eu digo a você, investe que vale a pena. É um custo que não é tão caro, mas que quando você pesa o custo-benefício vale demais a pena. A aplicação é igualzinha aqui a aplicação do adesivo. O que é que eu vou fazer? Vou do mesmo jeito, levantar aqui uma rebarbazinha do plástico, que é para poder fazer a colagem inicial aqui, para depois a gente vir naquele mesmo processo. Então, ó, posicionei a pontinha, vou passar aqui a minha espátula, vou virar aqui para facilitar o meu lado de trabalho. Eu sou direito, sou destro, então eu prefiro trabalhar ele vindo da minha direita para minha esquerda. Virei aqui o lado só para facilitar o meu manuseio, que eu sou destro. E aqui do mesmo jeito, eu vou enrolar o meu adesivo e vou aos pouquinhos puxando aqui por baixo e passando a minha esponjinha. Posso utilizar a camiseta do mesmo jeito, posso utilizar a buchinha do mesmo jeito. E aqui eu vou esticando e vou passando. Com cuidado para não ficar bolha. Se ficar bolha, depois você vem com um pedacinho, um alfinetezinho, uma agulha, estoura e passa a esponjinha, que dá muito certo. Vai puxando devagarinho, tá vendo? Com a mão aqui eu estico o meu adesivo transparente para facilitar aqui a colocação. Por isso, se você não tem tanta prática, o ideal é que você trabalhe aqui com alguém, porque uma pessoa vai segurando, esticando e você vai se preocupando só em passar a esponjinha. Depois que você pega a prática, você vai sozinho, dar muito certo. Essas partes que são mais largas, realmente é a parte que dá um trabalhinho maior. Você precisa ter um braço alongado para poder ir até o final. Por isso, escolhe aí uma mesa, uma bancada que você consiga ter esse acesso aqui, ó, de um lado e do outro do seu display. E eu digo que esse serviço de aplicação é um serviço que a gente não pode ter pressa. É um serviço que a gente precisa fazer assim com bem calma, com o tempo que for necessário, porque é um serviço que a gente não consegue refazer. Então cuidado quando você for aplicar isso aí. Você está aqui pela primeira vez, muito obrigado. Obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito nem inscrita no canal, se inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação. É muito legal porque o YouTube te informa todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo. A gente tem vídeo toda segunda e toda quinta às 22 horas. Deixa aí seus comentários, de onde você é. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de festa. Então aqui do mesmo jeito, ó, cheguei no final. Vou virar aqui o meu display. E vou vir com o meu adesivo aqui para trás do mesmo jeito. Então eu consigo proteger bem aqui para trás e proteger o meu pé. Então, se molhar, o contato que vai ter com o MDF é muito pouco. Então, adesivo aqui aplicado. Eu vou passar a esponjinha só para fortalecer aqui a minha aplicação. E agora aqui com o estilete, ó, eu vou cortar aqui a rebarbazinha, passando o estilete bem juntinho aqui do MDF. É bem fácil. Eu tenho um estilete bem amoladinho que eu deixo só pra isso. Vem ver aqui como é. Super fácil, tá vendo, ó? Com a pontinha do estilete eu vinco. E aqui eu venho passando, ó, rente aqui com o MDF. Olha só como é fácil.
A pontinha do estilete, eu vou passando aqui rente com o MDF, vai cortando, eu vou tirando essa rebarba do meu adesivo. Ó, aqui ficou uma bolinha, tá vendo? Você pode utilizar a pontinha de uma agulha, ou se não, utilizar a própria pontinha do estilete. Eu vou fazer um furinho aqui, ó. E aí eu venho com a espátula e esfrega bem. A bolinha some, tá vendo? Porque você tira o ar pelo furinho que você fez. Deixa eu ver outra aqui. Aqui, ó, outra bolinha, tá vendo? Eu vou com a pontinha do estilete, ó, dou um furinho e venho ao contrário, tá vendo, ó? Eu consigo secar a bolinha. Você pode fazer isso em toda bolinha que ficar. E esse furinho aqui, ele fica imperceptível depois no display, tá vendo? Olha só. Então você pode fazer isso tirando todas as bolinhas que por acaso fica, é normal ficar essa bolinha, não se preocupa. Antes da gente ir pro pé do nosso display, deixa eu te apresentar aqui, se você ainda não conhece, o Poliondas. O Poliondas é um plástico. Se você é das antigas assim como eu, o Poliondas é aquele plástico que antigamente se fazia aquelas escarcelas escolares que eram altas assim, tinha toda cor, era de plástico, um plástico bem firme, bem resistente. Ele é um plásticozinho ondulado, eu vou te mostrar aqui de perto. Eu uso demais o Poliondas para fazer esses apliquezinhos menores que eu uso em painel ou em cilindro. E aí eu vou te mostrar aqui como é que a gente faz essa aplicação aqui do Poliondas. Se você não conhece, o Poliondas você encontra em lojas que vendem material de sinalização. Ele tomou conta aqui no ramo das festas. Por ser leve, por ser fácil, a gente consegue cortar muito fácil com a tesoura. E também de fácil aplicação. A forma de aplicar é da mesma forma que eu aplico o adesivo no MDF. Então eu levanto aqui a bordinha e com a minha esponjinha eu venho passando. Na verdade eu quero te apresentar o Poliondas, mas para você ver que a gente consegue recortar ele com a tesoura. Eu costumo dizer que o Poliondas ele é primo do PS. PS é aquele plástico duro, mas que às vezes, dependendo da espessura dele, ele dá muito trabalho pra gente cortar. O Poliondas não, a gente consegue cortar com a tesoura. Então, apliquei aqui o meu foguete. A gente tá trabalhando tudo nessa temática porque a gente tá no especial Galáxia e Festa Astronauta. Então esse material ele faz parte desse tema novo. Então eu apliquei o Poliondas aqui, ó. Inclusive estou usando um pedaço que eu já tinha utilizado para outra festa. E aqui eu vou cortar com a tesoura, seguindo aqui a risca, tá vendo? A linha da impressão. Então eu consigo, ó, ir cortando facilmente com a tesoura. Tirar aqui essa rebarba maior só para facilitar o corte. Então, ó, eu venho aqui, vem ver aqui de pertinho como a gente consegue cortar ele fácil. Chama Poliondas porque ele tem essa ondulaçãozinha aqui de leve. Deixa eu ver se dá para você ver aqui na imagem. Deixa eu cortar aqui para facilitar a nossa visualização. Tá vendo? Ele tem umas ondinhas aqui por dentro. Agora, ó, tá vendo? Ele tem um leve ondulado, por isso que é Poliondas, mas que na imagem você não consegue perceber isso, especialmente se a imagem estiver na festa de longe, né? Só que a grande vantagem é que você consegue recortar aqui com a tesoura. Ó.
A grande desvantagem do poliondas é que você não pode vincar ele, porque se você ele vinca assim, ele marca, e aí quando você vinca ele aqui, ó, ele faz essa marcação, fica vendo no desenho. Se for numa parte, tem parte que você vê mais do que em outras, tá vendo? Se for uma parte mais escura. Mas essa é a única desvantagem que a gente tem do poliondas, é a gente não poder marcar assim, vincar ele. Por isso que eu trabalho sempre com imagens menores, para não correr esse risco. E aí com a tesoura eu consigo ir cortando. Então já tem uma playlist aqui no nosso canal só sobre esse tema, onde a gente tem feito, né, vários acessórios para você utilizar na Flecha Galáxia, na Flecha Astronauta. Então super fácil, tá vendo? Você pode aplicar qualquer imagem no poliondas. Eu tenho muita coisa lá na minha loja que a gente faz com poliondas. Olha só aqui o meu foguetinho, ó, todo recortadinho, tá vendo? Como eu consigo trabalhar legal com poliondas. E olha só o meu astronauta aqui, ó, finalizado. Super prático, tá vendo? Eu adoro poliondas por essa praticidade. A gente consegue fixar ele nos painéis, nos cilindros, porque ele é muito levezinho. Então vale muito a pena também você aproveitar e produzir aí com poliondas, para você ver o quanto você consegue fazer aí nas suas festas. Vamos finalizar nosso display fazendo nosso pé. Como a gente trabalha com muitos displays aqui na loja, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aí o nosso acervo. Eu faço um padrão só para todos os meus displays, para não ter essa preocupação de na saída ficar aquela troca de um para outro. Então eu faço geralmente os displays ele de o mesmo tamanho e o mesmo padrão. E ele dá muito certo, eu não tenho problema com isso. Todos eles conseguem segurar bem, tanto as imagens de maior porte, como as imagens de menor porte. Eu vou cortar aqui para vocês verem. Mas os pés você pode fazer ele meia lua, você pode fazer ele quadrado, é uma variedade grande, não tem nada que você assim tenha dificuldade. Eu quero só te mostrar como é que a gente vai fazer o corte aqui e o corte no pé, para ele encaixar certinho e a gente não ter problema com esse encaixe. Então eu risquei aqui mais ou menos, que é o padrão que eu uso. Com a minha serrinha aqui eu vou cortar. Então eu fiz aqui, ó, uma tipo ondulação, e vou fazer um cortezinho aqui no meio. Esse cortezinho aqui no meio, ele precisa que o MDF entre. Então é um cortezinho de 6 milímetros, que é a grossura do seu MDF. Se você estiver usando um MDF mais largo, você vai fazer esse cortezinho mais largo. Se você estiver usando um MDF mais fininho, você faz o cortezinho mais fino. Ó, esse é o encaixe, tá vendo? Eu preciso cortar para que o encaixe ele entre aqui certinho. Com a lixinha eu vou fazer aquele mesmo processo, que é tirar essa rebarbazinha, deixar ele todo fininho. Vou pegar aqui o meu display e vou fazer essa marcação aqui. Vou fazer no meinho aqui do meu display, tá vendo? Vou levantar aqui pra você ver, ó. Vou marcar o meinho eu tô vindo lá da pontinha dele. Vou posicionar aqui e vou marcar no display mesmo essa pontinha que eu fiz aqui pra baixo. Eu vou virar ele aqui, ó, e vou... Primeiro eu marquei aqui, tá vendo? Pra ver a altura. Depois eu virei aqui, ó, e marquei aqui o risco. Então eu vou abrir até aqui, que vai ser o encaixe dele, dessa parte aqui do meu pé. Vou marcar, vou abrir para vocês verem e entender como é fácil.
abrir aqui. Com a lixinha eu vou dar esse acabamento aqui somente na parte de trás. E eu preciso que esse encaixe, ele entre aqui, ó. Ó como ele encaixa certinho. E aqui fica, ó, rente, porque eu medi certinho aqui, tá vendo, ó? Então é isso que eu preciso. Eu vou fazer esse X aqui que vai dar a sustentação. O meu display aprumadinho aqui, ó, prontinho para ir para minha festa. Vou mostrar para você aqui por trás. Ó. Você pode pintar o pé do seu display mais ou menos na cor da sua imagem. Aqui o ideal seria você pintar de branco. Eu não pinto. Vou ser sincero a vocês de que, como eu trabalho com muitos displays, a gente não consegue fazer esse acabamento 100%. Mas olha só como a imagem tá legal, tá vendo? Ele tá um display grande para nossa festa astronauta, ou festa da galáxia. Aqui o pezinho, tá vendo? Esse pezinho ele passa despercebido na hora da festa, você nem percebe, tá vendo? Quanto mais de longe ele fica, mais imperceptível ele fica. E olha aqui no meu acervo como eu tenho um display. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Olha só, aqui eu guardo os displays dos heróis. São muitos, muitos, muitos. Tenho cuidado de guardar em pezinho assim para não empenar. Deixa eu ver aqui. A gente tá num período de chuva aqui na minha cidade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. E eles mofam mesmo, tá vendo, ó? Já tentei de tudo, mas não tem jeito. E aí o que é que eu faço? Espero o período passar. Quando o período passar de chuva, eu vou e faço uma limpezazinha usando vinagre. Panozinho úmido no vinagre. Deixa eu mostrar mais para vocês ali. Aqui do mesmo jeito, tá vendo? Esses aqui eles ficam encostados na parede e a parede fica úmida, ainda é pior. Mesmo eu tendo uma janelinha ali, ó, que entra um clarinho e um calor. Eu separo aqui na minha loja praticamente por grupos, para ficar mais fácil quando a gente procura. Eu acho que eu tenho cerca de 300 displays aqui no meu acervo. E a grande maioria, eu acho que 95% foi tudo eu que fabriquei. Vou mostrar ali as princesas agora para vocês verem. E aqui são as princesas, tá vendo? Geralmente eu faço elas em tamanho maior, 1,5 m, 1,60 m. E do mesmo jeito, tá vendo? Eu guardo só agrupadas mais ou menos por grupos para ficar mais fácil da gente localizar na hora que a cliente chega. E ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse foi um display antigo. Aquela imagem que eu falei, ó, o bracinho fininho. Ó como quebra, tá vendo? Isso aqui tá aqui é porque eu ainda não repus. Porque assim a gente nem usa, nem ninguém gosta de locar assim, né? Principalmente quando tá danificado assim, bem na parte de cima. Então isso é aquilo que eu expliquei para vocês no vídeo em relação à escolha da imagem. Isso aqui é no meu quintal, ó. A gente fez uma limpeza. Já faz tempo que tá aqui, só para mostrar para vocês que realmente, assim, danifica demais, né? Se a gente não tiver cuidado com o MDF. E a maioria daqui eram imagens que eu ainda não utilizava aquela película protetora, então vai tudo pro lixo. E olha só, nosso display aqui prontinho, nossas imagens aplicadas, tanto no MDF como no Poliondas. Esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, é muito importante que você deixe seu joinha aí no nosso vídeo, que você compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que adora a festa. Então, pessoal, quero te ver aqui no próximo vídeo, um grande abraço, tchau!